Caros amigos, mais uma vez aqui no nosso programa Hora de Saúde, discutindo o que tem de mais atual na medicina do mundo, do que nós temos de mais atual na medicina do Pará. E hoje, com o convidado o Dr. Rodrigo Souza, o Dr. Rodrigo, dos nossos médicos mais novos, é atualmente o de maior formação acadêmica na área de hemodinâmica de cardiologia. Hemodinâmica é aquela parte da cardiologia que faz cateterismo e que implanta stent. E hoje os stents são usados para tratar infarto. Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 pessoas que morrem no mundo, 46 morrem porque uma artéria entope, por uma doença chamada aterosclerose, que é o entupimento. Então hoje nós temos como tratar essa doença, principalmente na área do coração. Quando entope uma artéria no coração, a gente tem um infarto. E o Dr. Rodrigo está aqui para nos atualizar dessa área. Dr. Rodrigo, o que tem de mais novo no tratamento por stents? E o que nós fazemos aqui em Belém é o que se faz no mundo? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Eduardo. É um prazer estar aqui no seu programa, tentando trazer maiores informações aí ao seu público. Bom, respondendo a sua pergunta, em relação ao que nós temos disponível em nossa cidade, a gente pode dizer que os dispositivos mais modernos atualmente no mundo nós temos disponíveis em Belém. Obviamente que existe uma certa restrição no serviço público de saúde, porém, nos serviços privados, nós temos o que há de mais moderno e podemos fornecer aos nossos clientes, aos nossos pacientes, o tratamento de igual ao que se faz de melhor ao redor do mundo. Me fala hoje, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Hoje, uma pessoa infarta. Você que trabalha no serviço público da nossa cidade e também trabalha nos serviços privados. Como é que eu trato hoje alguém que infarta? Alguém teve um infarto, está com dor no peito, corre para o hospital. A gente tem em Belém uma infraestrutura, tanto no serviço público quanto no privado, para tratar essa pessoa igual como se trata em São Paulo, em Nova York, no mundo todo? Bom, primeiramente é importante a gente fazer uma distinção aqui aos dois tipos principais de infarto, que seria o infarto com supra ou sem supra, é uma linguagem técnica, mas isso importa muito para nós médicos na hora de definir que tipo de tratamento esse paciente vai ser submetido. O infarto com supra quer dizer obstrução completa do vaso. E nós temos uma janela relativamente curta, em torno de 12 horas, para promover a reabertura desse vaso. 12 horas hoje? 12 horas é o máximo de tempo. Porém, a gente sabe que quanto mais precocemente esse paciente chegar ao serviço de saúde, melhor vai ser o resultado obtido e menor vai ser a sequela que esse paciente vai ficar naquela área de músculo envolvida. E, muito provavelmente, aí, tratando precocemente, você evita que esse indivíduo até venha a ficar inválido, entre aspas, mas que tenha algum problema mais sério de saúde que vá levá-lo aí para a fila do INSS e ficar afastado, esse tipo de coisa. Certo. Uma pergunta. O trombolítico, eu sou da época eu iniciei a fazer trombolítico. Quando eu era chefe da UTI lá da Escola Paulista, as primeiras vezes que nós usamos trombolíticos em São Paulo, foi na escola, era comprado pelo contrabando, era um desespero para ter trombolítico. Ele ainda tem espaço no mundo atual? Sim, ele tem espaço, especialmente... Para quem não sabe, fala o que é o trombolítico. Bom, o trombolítico nada mais é do que um medicamento que é infundido no paciente para que promova a dissolução do trombo, a dissolução do coágulo que se forma dentro da artéria. E esses trombolíticos, eles têm... desentope, né? Desentope o vaso. Desentope. Trocando em miúdos, ele vai desentupir o vaso. Só que ele não é 100% efetivo. O melhor deles funciona em dois terços dos casos, em torno de 62%, 63% dos casos. O tratamento definitivo realmente é por cateterismo cardíaco, por angioplastia primária, que a gente chama. Então, você vai desentupir a artéria, o paciente chega com infarto, chega no hospital, a gente vai desentupir a artéria mecanicamente, vai passar alguma coisa lá que vai desentupir e vai colocar um stent. Esse é o tratamento cabal. Esse é o tratamento, digamos assim, o tratamento padrão ouro. A primeira opção de tratamentos é essa, né? A mais efetiva, é aquela que vai realmente fazer uma diferença na vida daquele indivíduo. Em Belém, falando de serviço público,
Hospital de Clínicas hoje, tá? Eu sou responsável pela cardiologia da universidade. A gente está com uma sala de hemodinâmica em vias de inauguração para poder dividir esse trabalho com o Hospital de Clínicas. Eu já até em todas as reuniões eu falei isso aí. Então a gente está com a sala pronta, faltando detalhes. Eu acho que nós estamos iniciando maio, até junho já está funcionando. Mas no Hospital de Clínicas que em Belém tem, esse serviço funciona bem? Esse serviço funciona muito bem. Nós temos, os colegas ficam de sobreaviso à disposição do hospital 24 horas, né, 7 dias na semana, tá certo? Mas a gente enfrenta um grande problema, que é a dimensão do nosso estado. O único local que nós temos para atendimento de urgência desses casos é o Hospital de Clínicas da nossa capital. E muitas vezes os pacientes vêm encaminhados do interior e chegam já com muito mais do que as 12 horas que nós falamos anteriormente. E aí seria importante ter o trombolítico no interior do estado, para que esse indivíduo chegasse aqui com um tempo já medicado e dando uma chance maior de que nós pudéssemos reverter a situação e melhorar o prognóstico, ou seja, como esse paciente vai evoluir posteriormente. Então, vocês têm uma quantidade bem grande de casos diariamente lá no Hospital de Clínicas? Com toda certeza. Então, com toda certeza. Quanto o quê? Vai chegar a 10 por dia? Não chega a tudo isso. Né? Não tem não, mas hoje pela manhã já tivemos 2. Então, assim, né, é muito variável, mas temos uma quantidade grande de pacientes que chegam com esse quadro clínico para ser tratado de urgência. O SUS paga o stent? O SUS paga o stent. O SUS fornece o dispositivo. Né? Todo o procedimento é financiado pelo Sistema Único de Saúde, não tem custo nenhum para o paciente. Entretanto, a gente não dispõe dos stents farmacológicos, a gente dispõe apenas dos stents convencionais. Rodrigo, qual a diferença do stent farmacológico para o convencional? Bom, em termos de estrutura, não há diferença. A diferença seria em termos de que o stent farmacológico ele possui um revestimento de um medicamento que é gradualmente liberado na parede do vaso. Estes medicamentos eles foram desenvolvidos, na verdade, para combater o câncer. Eles diminuem a reprodução celular, a divisão celular, a velocidade de divisão celular. Isso é bem interessante. Então, eles, dentro da parede do vaso, eles agem diminuindo aquela resposta a uma agressão que você promove, que você insufla um balão dentro do vaso, você implanta uma prótese, que é uma haste metálica, e você precisa com que você tenha tempo, ganhe tempo para aquele vaso ele se restaurar, né? Se curar. Certo. E esse tempo você ganha justamente com o fármaco, com o medicamento, revestindo esse dispositivo, que vai favorecer com que essas células se reproduzam com uma velocidade menor. Qual o percentual? Quando a gente coloca assim, quando surgiu o stent farmacológico, ele surgiu para evitar o reentupimento do vaso. Reentupimento do vaso. A gente chama reestenose, o reentupimento. Isso. Qual a chance de um stent farmacológico entupir de novo e qual a chance de um stent não farmacológico? Bom, então, aqui eu acho que é importante a gente fazer um parênteses e falar um pouco do histórico, porque inicialmente, este ano especificamente, estamos fazendo 40 anos da primeira angioplastia. 40 anos? 40 anos, que foi feita única e exclusivamente com balão. E naquela época, o que se seguiu na década de 80, foi que nós tínhamos quase 50% de reentupimento de vaso. E várias complicações, muitas vezes fatais, desses pacientes. No final da década de 80, se desenvolve o primeiro stent convencional, que inclusive foi implantado por um brasileiro em São Paulo. E, a partir daí, nós passamos a não ter esse reentupimento tão rapidamente, mas ele passou a ocorrer mais pelo crescimento celular, por dentro desse stent, que provocava o reentupimento. Então, mudou o mecanismo. Então, a partir daí, se desenvolveram os stents farmacológicos e, na época do stent convencional, chegava a 30% de reentupimento do vaso. Com os stents farmacológicos, eles foram evoluindo e hoje nós temos percentuais de reentupimento de 1%, 2%. Então, é fantástico. Fantástico, tratamento definitivo para esses pacientes. Então, o stent convencional, aquele que não tem droga, ainda tem espaço hoje?
Infelizmente, por questões de custo de financiamento, no serviço público de saúde tem sim espaço, porque resolve a vida do doente, né? Aquele paciente infartado, você promove a reabertura do vaso e você consegue tratar efetivamente aquele indivíduo. Se ele vier eventualmente a ter uma restenose, estiver dentro daqueles 30% que nós falamos, faz-se um novo procedimento. Muitas vezes a gente até consegue disponibilizar um estente farmacológico nessa situação para este indivíduo. Então, são pontuais essas indicações para o Sistema Único de Saúde. No sistema privado, eu diria que 100% dos casos hoje em dia se utiliza estente farmacológico. Alguém coloca um estente hoje. Um paciente... eu que sou um pouquinho mais velho que você, eu sou da época do primeiro balão, tá? Eu sou da época do primeiro balão. Eu assisti... o Grundzig, o homem que fez o primeiro balão, me deu aula no Dante Pazzanese, em 79. Ele veio para um congresso, para uns 2 congressos aqui no Brasil. Ele era muito amigo do Dr. Eduardo Souza. O Dr. Eduardo Souza foi quem fez o primeiro, foi com quem me ensinou a colocar estente também, foi quem colocou o primeiro estente no Brasil. Então, nesses 40 anos, eu não chamo nem de evolução, essa revolução na história da medicina, do estente para o estente farmacológico. Antigamente, alguém infartava, ficava eu sou da época que o tratamento era contemplativo. A gente olhava para a pessoa e dizia, tomara que ele não morra, né? Dava sublingual, nitrato e ficava torcendo para não morrer. De repente, surgiu o trombolítico. De repente, surgiu o balão. E, de repente, surgiu o estente. E, de repente, surgiu o estente farmacológico. E nós, hoje, aqui em Belém, convivemos com esse dia a dia. Quer dizer, nós conseguimos... Hoje, uma pessoa infarta, chega no hospital, coloca um estente, fica um dia na UTI, um dia de repouso, vai para casa, segunda-feira vai para o trabalho, né? Esse salto de evolução foi fantástico. Agora, me fala uma coisa. Os estentes que não são de metal, eles... começaram a ganhar espaço ou ainda não? Então, esses dispositivos a gente nem chama de estente especificamente porque, como eles não são de haste metálica, eles são de polímeros, né? Então, eles são absorvidos pelo organismo cerca de 2 anos após o implante, né? Certo. Porém, eles ainda não chegaram no seu ponto ideal para ser efetivamente utilizado no dia a dia. Tiveram alguns problemas aí de aumento de alguns eventos de trombose tardia. Então, no momento, eles estão, digamos assim, em stand-by, esperando mais estudos para que comprovem a sua eficácia. Então, eu queria te agradecer essa primeira parte. Muito obrigado por essa primeira informação. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.